Olá, pessoal. Boa tarde a todos. Meu nome é Thaisa. Sou enfermeira aqui da Gerência Psicossocial do Departamento de Atenção Primária à Saúde, da Secretaria de Estado de Santa Catarina. E para mim é um prazer poder estar aqui compartilhando esse conteúdo que tem sido assim, muito requisitado pelos serviços da RAPS, né, que é o monitoramento para a melhoria da qualidade da atenção na RAPS. Esse monitoramento, ele se dá por meio dos procedimentos que são realizados no CAPS. São através desses procedimentos que a gente vai poder conhecer um pouquinho e poder monitorar as ações que estão sendo realizadas dentro dos CAPs, se eles estão de acordo com as normas vigentes, né? Então, a gente começa. Vou colocar aqui na tela. Então, esse é o nosso tema de hoje, o monitoramento para a melhoria da qualidade da atenção na RAPS, que ela se dá por meio dos procedimentos que são realizados no CAPS. Bom, a gente trouxe esse tema hoje por conta da dificuldade que a gente tem enfrentado, observado nos serviços quanto aos procedimentos lançados na produtividade das equipes que trabalham no CAPS, né? Então, a gente percebeu que está tendo alguns equívocos de procedimento, alguns procedimentos que estão sendo lançados de maneira incorreta, mas que agora a gente vai poder tentar contribuir com vocês aqui, né, nessa melhoria do monitoramento, para que as equipes possam compreender, né, o papel de cada um e de que forma pode ser registrado esses procedimentos nos sistemas adequados. O Centro de Atenção Psicossocial, os CAPs, eles recebem, por custeio do Ministério da Saúde, um valor fixo mensal, de acordo com a modalidade de funcionamento, né, de cada um, né? Se é CAPS 1, CAPS 2, CAPS infantil, CAPS 3, CAPS AD3. Então, cada modalidade dessa vai ter um valor fixo mensal destinado ao serviço que vem fundo a fundo, né, vem do Ministério da Saúde diretamente ao município. E o Ministério da Saúde acompanha a produção desses CAPs por meio dos procedimentos que são lançados, né? E o objetivo é verificar se há equivalência entre os lançamentos e a modalidade de funcionamento. E esse objetivo, ele serve tanto para a habilitação do serviço, como também para a desabilitação, que é o que vamos discorrer mais à frente, que vocês vão ver, tá? Esses procedimentos, eles estão de acordo com a portaria 854, de 22 de agosto de 2012, e define os procedimentos e instrumentos de coleta de dados para o registro das ações realizadas pelos CAPs. E o objetivo é qualificar e dar visibilidade às ações dos CAPs. Únicos procedimentos que caracterizam os CAPs e comprovam seu funcionamento de acordo com as novas diretrizes de atenção em saúde mental. O que é que isso quer dizer? Dentro dos CAPs, existem procedimentos lá dentro do CIA-SUS que são exclusivos do CAPS, ou seja, apenas um rol desses procedimentos que o Ministério da Saúde considera como procedimentos do CAPS. Então, se os CAPs estão utilizando outros procedimentos que não estão dentro desse rol, eles são descartados e gozados da produção que é enviada ao Ministério da Saúde. Bom, o objetivo principal desses procedimentos é demonstrar o funcionamento de CAPs dentro das ações previstas para a sua modalidade. Ou seja, se o CAPs é um CAPs 1, então entendemos que os CAPs 1 eles funcionam das 8 às 18 horas, teoricamente. Alguns se estendem mais, né, um horário mais estendido, mas isso vai dizer todo o itinerário de funcionamento desse CAPs, tá?
Então, ele vai oferecer também dados que subsidiem a gestão de políticas públicas, porque é por meio desse monitoramento que vai se conhecer se os projetos que são realizados ali, né, em termos de processo de trabalho, estão sendo adequados, estão cumprindo as normas, né, que propõem o objetivo do CAPES, e fazer um monitoramento de técnica e infraestrutura, se a infraestrutura está adequada também para o tipo de CAPES e para o projeto que está sendo realizado dentro desses CAPES. Então, ele vai me dizer, com isso, qual o horário de funcionamento desses CAPES, de manhã, tarde ou noite, né? Então, geralmente os CAPES 1, CAPES 2, CAPES infanto-juvenil, eles vão atender nesse período diurno, né, manhã e tarde, os CAPES 3, os CAPES AD3, funcionando 24 horas, e aí a gente pode observar, por meio dos procedimentos, que eles estão, de fato, fazendo esse atendimento. Então, saber se essa equipe está trabalhando de forma multiprofissional e muitas vezes transdisciplinar, né? Porque passa por várias áreas de conhecimento. Se estão trabalhando em equipe para fazer esse atendimento, né? Se estão trabalhando em rede com outros setores, tanto da saúde, seja da saúde, da educação, da assistência social, se está havendo um acolhimento adequado para esses usuários dentro dos CAPs, se está tendo, né, nas modalidades de CAPS 3, CAPS AD3, o internamento, né, e de que forma está sucedendo esse internamento. Bom, e por que monitorar RAPs? Os CAPs estão respeitando e promovendo os direitos das pessoas com transtornos mentais. Também por meio desses procedimentos, a gente vai conseguir enxergar se esse serviço está, de fato, observando o que diz a Lei 10.216, que é o acesso ao melhor tratamento e recuperação pela inserção na família, no trabalho e na comunidade, etc. Ou seja, se o usuário que adentra o CAPS, se frequenta o CAPS, ele está tendo esses direitos assistidos, porque o CAPS é um lugar, não é simplesmente para fazer um atendimento e só, aí apenas. É também um local onde o usuário ele vai poder ser devolvido à sociedade de uma forma que ele se sinta parte, né, desse espaço onde ele está, que ele possa adentrar em todos os espaços que existem dentro da comunidade dele, fora dessa comunidade. Então, o CAPS é o lugar onde esse usuário vai ter esse direito de poder ter seu papel na sociedade, na comunidade, né? E saber também se os CAPs estão cumprindo seu papel na RAPS, por meio da portaria 3088, que é interdisciplinaridade, atendimento em álcool e outras drogas, reabilitação psicossocial, coordenação do cuidado na RAPS, protagonismo do usuário, etc. E isso aí tudo a gente consegue monitorar por meio desses procedimentos. E como é que se dá esse monitoramento e essa avaliação? A responsabilidade desse monitoramento e dessa avaliação, ela é uma responsabilidade compartilhada pelas 3 esferas de gestão do SUS, né? Que, de acordo com a Lei 8080, de 90, essa responsabilidade é do município, do Estado e também da esfera federal, tá? Então, todos os 3 entes federados, eles participam desse monitoramento. Ele é de obrigatoriedade da alimentação mensal e sistemática nos bancos de dados nacionais. Então, toda a equipe ela precisa estar cadastrada no CNES da unidade, obrigatoriamente, né? Então, se atentar se esses profissionais que entram, cadastrá-los imediatamente, porque se não cadastrá-los imediatamente, a produção que é feita por eles vai ser glosada, né? Não vai ser contabilizada nos sistemas. Esses procedimentos precisam estar sendo lançados no sistema CIASUS,
no CIASUS, né, que é quem vai dar esse registro final, quem vai dar esse compilado no final da quantidade de ações que estão sendo realizadas pelo serviço dos CAPs. Então, e esses sistemas a gente tem que ter o máximo de cuidado, porque muitos municípios eles se utilizam de prontuários, né, terceirizados. Muitos profissionais não digitam diretamente nesse sistema CIASUS, que aí mais para frente eu vou mostrar para vocês quais são os sistemas que precisam ser baixados pela Secretaria de Saúde para que essa produção ela seja encaminhada ao Ministério da Saúde por meio do CIASUS. Bom, e ela também é passível de suspensão de transferência de recurso financeiro quando um dos sistemas de informação em saúde, obrigatório, não for alimentado e devidamente validado por 3 competências consecutivas, tá? Então, se o serviço não está tendo regularidade no repasse dessas informações por meio dos procedimentos que são lançados, se eles ficaram 3 meses consecutivos sem alimentar esse sistema, o Ministério da Saúde ele pode suspender o recurso, né, que é destinado ao CAPS. Bom, esse instrumento de monitoramento ele é feito por meio da RAS psicossocial. Esse sistema aqui, vocês estão vendo aqui na tela, ele é exclusivo do CAPS, tá? Então, só os CAPs utilizam esse sistema aqui para lançar a sua produção. Mas não esquecendo que tem também procedimentos que são lançados no BPA. E aí nós vamos ter procedimentos que são lançados no BPA individualizado e no BPA consolidado. Então, esses 2 sistemas aqui que são utilizados para lançar os procedimentos que são realizados no CAPS, pela equipe, né, que atua no CAPS, tá? Geralmente, esses procedimentos, eles são lançados e são enviados para o Ministério da Saúde. Na Secretaria de Saúde, muitas vezes são profissionais técnicos em TI, né? O que a gente percebe que a maioria das vezes não são profissionais de saúde. Então, o que eles vão ver lá são apenas números, tá? Então, a equipe precisa estar atenta a saber o que é que ele está encaminhando para esses sistemas, para que, de fato, chegue a informação correta das ações que estão, de fato, sendo realizadas nos serviços, que cheguem adequadamente lá no Ministério da Saúde. Então, esse é o retrato que cada serviço vai mostrar ao Ministério as ações que estão sendo desenvolvidas dentro dos seus serviços, tá? Essa daqui é uma ficha que é utilizada para os procedimentos que são utilizados no sistema RAS. Quem não tem, né, prontuário eletrônico próprio, pode estar fazendo a reprodução dessa ficha aqui, que aí cada profissional, na hora que inicia as atividades, ele começa a preencher, né, com os dados do estabelecimento, o CNES, o número do prontuário, o nome do paciente, né, do usuário, o cartão nacional do SUS é importante, porque tudo isso aqui, gente, ó, é o retrato do que tem lá no sistema da RAS, tá? Então, quando abre o sistema lá, é isso aqui que vai ser, que o digitador vai lançar lá. Então, se o profissional lança alguma coisa errada dentro dessa ficha aqui, consequentemente, o digitador ele não vai conseguir consertar, tá? Então, sempre estar atento a digitar de maneira correta. Quem ainda não tem o prontuário eletrônico, né? Porque ainda existem municípios que não têm prontuário terceirizado. Então, ainda se utiliza dessas fichas aqui. Aqueles que se utilizam dos prontuários que são terceirizados, prontuário eletrônico terceirizado, quando o profissional digita a produção, quando digita a evolução do usuário, a evolução que foi realizada, da ação que foi realizada naquele dia, né, do atendimento do dia, geralmente ele já tem um campo
do procedimento, do código de procedimento a ser lançado, tá? E atentar-se, porque os códigos de procedimento, no mesmo atendimento que o usuário vai no CAPES, ele pode ter mais de um procedimento no mesmo dia, realizado por um profissional, tá? Então, não é um único procedimento que vai dizer que ele só simplesmente esteve lá. Mas os procedimentos vão me dar uma noção do itinerário dele dentro do serviço, né? Que horas é que ele adentrou o serviço, quais foram as atividades que ele realizou dentro do serviço, como foi o atendimento dele, se foi de forma individualizada, se ele foi atendido em grupo, se o atendimento foi feito para a família, se foi um atendimento de visita de atenção domiciliar, se ele está tendo uma atividade fora do CAPES, né, uma atividade no território. Então, esses procedimentos é quem vai indicar o itinerário que esse usuário fez durante o dia de atendimento naquela unidade. Então, a RAS, ele registra, a RAS, Registro das Ações Ambulatoriais de Saúde, né, que é o que significa RAS, esses procedimentos, ele está direcionando ao cuidado direto aos usuários, tá? Então, cuidado direto dos usuários do serviço e os seus familiares dentro ou fora da unidade após o ingresso no serviço. Então, esse usuário, ele foi cadastrado na unidade. Então, o que é que acontece com o usuário depois que ele é cadastrado na unidade, depois que ele inicia seu atendimento pela equipe? Então, dentro do serviço da RAS, nós temos 12 procedimentos que são utilizados nos CAPs, tá? Não são, vai ter mais 2 procedimentos, mas para os CAPs que tem, unidade de acolhimento e serviços residenciais terapêuticos. Mas aqui a gente vai trabalhar primeiro os 12 procedimentos que são realizados nos CAPs diretamente pela equipe, tá? E esses 12 procedimentos dentro da RAS, nós temos acolhimento noturno de paciente em centro de atenção psicossocial. Esse acolhimento aqui, ele é específico para os CAPs 3 e os CAPs AD3, porque são os CAPs que fazem atendimento noturno, tá? Então, não confundir acolhimento noturno com terceiro turno, que a gente tem percebido que alguns profissionais têm confundido esse tipo de acolhimento. E esse acolhimento também não é o acolhimento inicial, tá? Fiquem atentos a isso, porque vocês precisam compreender que o acolhimento é toda vez que ele chega na unidade. E aí, para que a gente possa entender, para que o Ministério da Saúde possa entender em que horário que esse usuário está sendo atendido, é por meio desses procedimentos aqui que vai me dizer qual é o horário que ele foi acolhido no dia que ele foi atendido, tá? Então, ele vai ter o acolhimento inicial, que é um procedimento diferente, inclusive até em outro, lá no BPA, que nós vamos registrar, mas aqui na RAS vamos ter esses 3 tipos, que vai me dizer, o usuário, depois que foi cadastrado no serviço, ele adentrou para fazer as terapias dele, para fazer o atendimento dele. Então, aqui vai me dizer em que horário foi, tá? Então, se ele, depois de ter feito o acolhimento, depois de ter feito o acolhimento inicial, ele é direcionado para as terapias em um outro momento. Então, se ele chega no outro momento, a equipe vai registrar o acolhimento dele, que horas foi. Então, se ele chegou e ele está sendo atendido das 8 às 18 horas, esse acolhimento vai ser considerado acolhimento diurno, tá? Então, o acolhimento diurno vai me dizer que aquele usuário está sendo atendido entre as 8 e as 18 horas pela equipe. Então, toda vez que ele chegar ao CAPES, esse procedimento aqui, obrigatoriamente, ele tem que ser lançado pela equipe, tá? Mas
atentar-se, porque esse acolhimento ele só pode ser realizado apenas uma única vez no dia, tá? Então, se ele chegou, só vai fazer esse acolhimento uma única vez no dia. Por mais que ele passe o dia inteiro, né, manhã e tarde, por mais que ele passe por vários profissionais, apenas um vai registrar esse procedimento de acolhimento diurno ou em terceiro turno. E aí a gente dá a dica de sempre, assim, deixar o profissional que está no dia do acolhimento ou a própria recepção, os profissionais de nível médio que fazem recepção, lançarem esse procedimento aqui e os profissionais de nível superior ou da equipe técnica, né, fazer os demais procedimentos. Mas esse aqui é apenas um. O sistema ele só vai aceitar um único procedimento por dia em relação ao acolhimento. O acolhimento em terceiro turno, pessoal, é aquele em que o usuário está no serviço no período das 19 até as 21 horas, tá? Isso aqui vai indicar que o serviço ele está tendo um horário estendido, né? Então, o CAPS ele está fornecendo um horário extra para atendimento desse usuário. Não, então, se depois das 18 horas até as 21 horas, ele é considerado como acolhimento em terceiro turno. E aí tem vários serviços que fazem atividades nesses horários, né? Alguma reunião, que não consegue pegar, né, as pessoas que trabalham durante o dia, então, muitas vezes, o CAPS faz atividades nesse período da noite. E aí vocês vão lançar esse acolhimento em terceiro turno, tá? O atendimento individual de paciente em centro de atenção psicossocial. Esse atendimento individual é todo atendimento que é realizado individualmente pelos profissionais. Então, na visão do CAPS, do serviço do CAPS, não é um serviço especializado que quer saber se ele foi atendido pelo médico, se foi atendido pelo enfermeiro, se foi atendido pelo técnico de enfermagem. O Centro de Atenção Psicossocial, ele trabalha na visão de trabalho em equipe. Então, não existe, como em outros serviços, atendimento, consulta especializada, exceto médico, né? Não existe esses procedimentos. Então, todo mundo vai utilizar esse atendimento individual quando for realizar um atendimento de forma individualizada para o usuário. Então, ele chegou na unidade, primeiro atendimento que ele vai ser, primeiro procedimento que vai ser registrado, o acolhimento. Então, se diurno, terceiro turno, noturno, né, dependendo do serviço. Ele foi para um atendimento com a psicóloga, com a enfermeira, ou com o médico, com a TO, enfim. Se teve um atendimento individual, vai ser registrado esse procedimento aqui. Não esqueçam, psicoterapia individual, atendimento de enfermagem. Não existe esse tipo de procedimento nos CAPs, tá? Todo procedimento que é realizado por um profissional é um atendimento individual. Não pode ser lançado um outro procedimento que não seja esse. Quando esse usuário foi atendido pela enfermeira, por um médico, enfim, por um profissional individual, e aí daí ele vai sair dali daquele atendimento individual e vai para um grupo, então ele vai agora registrar esse procedimento aqui, olha só, os profissionais que estão fazendo esse grupo vai registrar esse procedimento aqui, que é atendimento em grupo de paciente em centro de atenção psicossocial, tá? Então, e aí aqui vai me dizer que aquele atendimento dele foi em grupo, tá? Não foi ele sozinho, com o profissional, mas esse atendimento aqui é em grupo, tá? Se foi necessário vocês convidarem a família para fazer um atendimento, seja ele dentro da unidade ou na casa,
enfim, em qualquer outro lugar, se é um atendimento que vocês precisaram fazer para a família do usuário, aí a gente vai utilizar esse procedimento aqui, que é atendimento familiar em centro de atenção psicossocial, tá? Continuando ainda com os procedimentos do CAPES, aí nós teremos atendimento domiciliar para paciente de centro de atenção psicossocial ou familiares. Isso aqui não quer dizer que é visita domiciliar, tá, pessoal? Isso aqui é um atendimento domiciliar. Então, se vocês foram fazer um atendimento na residência daquele usuário, vocês vão utilizar esse procedimento aqui. Lembrando que domicílio é o lugar onde a pessoa está. Independente se ele está em situação de rua, que ele pode estar em situação de rua, né? Se ele está em um abrigo, se ele está em qualquer outra situação, ali é o domicílio dele, tá? Então, é esse procedimento aqui que os profissionais vão lançar, que é o atendimento domiciliar para pacientes em centro de atenção psicossocial e ou familiares, seja do usuário ou seja de algum familiar, que vocês vão fazer esse atendimento domiciliar, tá? Não confundir com visita domiciliar. Práticas corporais em centro de atenção psicossocial. Então, esses procedimentos aqui, gente, são os procedimentos que são utilizados com as práticas corporais. Então, se faz uma atividade com dança, com esporte, com alguma coisa desse tipo que se utiliza essas práticas corporais, então vão utilizar esses procedimentos aqui. As práticas expressivas, da mesma forma, as expressivas e comunicativas, aí nós temos esse outro procedimento. Atenção às situações de crise. Isso aqui eu chamo atenção porque existem alguns serviços que acham que o CAPS não atende crise, mas CAPS é o lugar de atender as crises, né? Como se trata de um serviço especializado, né, psicossocial, ele deve estar preparado para atender as crises, sim, paciente em crise. E se atentar, minha gente, que situação de crise não é só quando o usuário chega naquele estado em que está... muitas vezes, né, aquela característica que as pessoas acham que a pessoa só está em crise quando está quebrando tudo. Não. Lembrar que crise, aqui, a atenção às situações de crise, a gente vai tentar intervir na crise na crise em si e na pós-crise, tá? Então, em todas essas três situações, vocês estão atendendo atenção à situação de crise. Então, se a equipe percebe que o usuário começou a mudar alguma atitude que você já sabe que ele vai entrar em crise. E se você já faz essa intervenção antes, então uma atenção à crise. Muitas vezes, essa crise ela vai ser manejada o dia inteiro dentro do CAPS, né? Como eu acredito que vocês já tenham tido várias experiências com isso, de chegar um usuário e aí você passar um dia inteiro com ele para poder manejar essa crise, você não encaminhá-lo para uma internação, que aí a internação hospitalar já seria o último dos casos para que o serviço possa encaminhar. Mas... 10 minutos. Tá, estamos indo. Caso ele não consiga conter essa crise, então a gente vai encaminhá-lo para um hospital. Então, as ações de reabilitação psicossocial são aquelas ações em que o CAPS ele vai fazer com que essa pessoa seja reabilitada para realizar suas atividades normais, né? As atividades que possam ser tanto de trabalho, enfim, de estudo e promoção de contratualidade no território. Então, é quando o serviço ele consegue contratualizar os territórios no território da comunidade para que esse usuário possa circular
né, de forma que ele se sinta dono e parte, né, do espaço onde ele está convivendo. O BPA individualizado, ele tem um único procedimento, que é o acolhimento inicial por CAPS, tá? E o BPA consolidado são as ações institucionais e de articulação e sustentação de rede de cuidado, que são 7 procedimentos. Então, nós teremos lá 12 procedimentos na RAS, 8 procedimentos aqui no BPA. Então, aqui a gente vai trabalhar a promoção de autonomia, estratégias de redução de danos, controle social dos usuários. A gente vai poder fazer essa articulação intra e intersetorial, né, para poder prestar esse cuidado. Aqui são os formulários que se utiliza na produção do BPA individualizado e do BPA consolidado para aqueles que não têm prontuário eletrônico. Esses são os procedimentos do BPA individualizado e BPA consolidado, que são as ações de articulação de rede intra e intersetoriais. E aí a gente precisa se atentar que essas ações aqui não pode ser confundido com matriciamento, tá, pessoal? Matriciamento, ele só é realizado com a atenção básica e com a rede de urgência e emergência. Então, não pode ser confundido matriciamento com encaminhamento, por exemplo, tá? Que é o que a gente, às vezes, vem percebendo que as pessoas têm não conseguem dissociar. Matriciar não é encaminhar. Matriciar é cuidar junto com outro setor daquele usuário, tá certo? Então, essa ação de articulação de rede intra e intersetoriais são exatamente esses encaminhamentos que são realizados para os CRAs, para os CREAs, para a educação, para a própria saúde, né, quando necessita de algum exame de média ou alta complexidade. Então, isso aí é considerado ações de articulações de rede. Esse fortalecimento de protagonismo do usuário, ele aqui, para os CAPs que realizam assembleias, né? Assembleias, participação em conferências. Então, toda vez que o usuário está participando de alguma coisa, né, da política, das políticas públicas, onde ele está tendo voz, onde ele está tendo direito a falar, esse procedimento aqui ele deve ser utilizado para que a gente possa compreender. E nunca esquecer, tá, gente, que a gente precisa lembrar de registrar os matriciamentos que são realizados entre o CAPES e a atenção básica, a APS, né? Então, toda vez que você faz um trabalho articulado junto com a APS e junto com a rede de urgência e emergência, lembrar de registrar esse procedimento aqui para que a gente possa estar observando que esse CAPES está utilizando desses 2 serviços para compartilhar o cuidado. E o acolhimento inicial, como eu havia falado antes com vocês, tá vendo? É o único que o BPA individualizado, tá? Então, o acolhimento inicial por centro de atenção psicossocial é aquele que o acolhimento no início antes dele adentrar no serviço, né? Então, é nesse momento aqui que ele vai ser cadastrado no serviço e ele vai ser digitado apenas uma única vez para o usuário. Os procedimentos dos serviços residenciais terapêuticos e unidades de acolhimento, eles são realizados para os CAPs que têm esses serviços que estão vinculados a ele, tá? Então, nós temos os serviços residenciais terapêuticos, que vai ser de tipo 1 ou tipo 2, que vai ser esse procedimento aqui, e as unidades de acolhimento, que vão ser 2 procedimentos, que vai me dizer se essa daqui é uma unidade de acolhimento adulto e aqui é uma unidade de acolhimento infantil, tá? Então, e esses 2 serviços, obrigatoriamente, vai estar sendo vinculado a algum CAPES. Então, a equipe desses 2 serviços vai estar dentro do CAPES, vai estar cadastrada dentro do CNES do CAPES. Então, aí o CAPES que vai lançar esses procedimentos das SRTs e unidades de acolhimento. Lembrando que SRT não é comunidade terapêutica, tá, pessoal? Tem CAPES que está observando, vendo esse procedimento aqui e achando que isso aqui é comunidade terapêutica. Não é.
não é procedimentos para acompanhamento de usuários que estejam em comunidades terapêuticas. Essas aqui são as fichas de cadastros que faz para a unidade de acolhimento e serviços residenciais terapêuticos. E a gente vai falar um pouco das irregularidades nos registros dos CAPs, que é o que a gente está percebendo. Então, por que é que há irregularidades nos registros dos CAPs? Por exemplo, procedimentos inespecíficos, procedimentos que não são do rol do CAPs, acompanhamento intensivo em saúde mental, isso aqui não faz mais parte dos atendimentos de CAPs. Atendimento em psicoterapia de grupo ou psicoterapia individual, isso não é procedimento de CAPs, tá? Atendimento em oficina terapêutica 2, não é procedimentos do CAPs, que eles já foram revogados por meio dessa portaria. Registro com erros no procedimento, no processamento. Então, se quem está encaminhando esse registro para o CIA não registra de acordo, ou se coloca o número errado, ou se não vai com o CID, né? Ou se o profissional não está cadastrado no CNES, esses vai ser registrado lá como erro no processamento e não vai subir para o Ministério da Saúde. Então, ele não vai ser registrado. A programação dos procedimentos dos CAPs, elas precisam estar previamente na ficha de programação orçamentária da FPO, tá? A FPO, ela também é baixada junto lá no CIESUS. O pessoal de TI, elas conhecem isso aqui, porque precisa que sejam lançados todos os procedimentos, tanto da RAS como do BPA, na ficha de programação orçamentária. Se esses procedimentos não estiverem registrados lá nessa ficha, toda vez que for lançado aquele procedimento, ele vai ser glosado por falta de orçamento. Por mais que esses procedimentos eles não tenham um valor, mas precisa estar lá sendo registrada lá na FPO, tá? Capacitação dos profissionais dos CAPs e profissionais de digitação, né? E se vocês observarem o manual de operação do RAS, o passo a passo para gerar o relatório gerencial, vocês vão conseguir gerar esse relatório mensal e observar quais são os erros que está tendo e consertar antes que seja enviado ao Ministério da Saúde. Manter esse cadastro atualizado dos profissionais no CNES, porque se esses profissionais que estão sendo atendidos não estiverem no CNES, essa produção do profissional que não estiver cadastrado, ela vai ser glosada também. Tem que estar instalado o sistema da RAS para que ela seja encaminhada ao Ministério da Saúde. Por mais que o profissional esteja registrando no prontuário eletrônico que é terceirizado do município, se não for migrado para o RAS, ele não vai para o Ministério da Saúde, porque o Ministério da Saúde não reconhece esses outros prontuários, tá? E a geração mensal de relatório gerencial ele vai servir para a correção desses erros. Vocês, por meio desse link, o Tabnet, vocês vão conseguir acessar vão ser informar todos os procedimentos do município em relação aos procedimentos do CAPES. Então, precisa acessar lá o Tabnet, marcar todos os procedimentos que são do CAPES, que são inerentes do CAPES, que são aqueles 20 que eu mostrei anteriormente, e daí vocês vão conseguir visualizar todos os procedimentos que são do município. No Tabnet, vocês vão visualizar a produção geral do município. Se o município tiver mais de um CAPES, ele vai ser contabilizado a produção dos CAPES todos do município, tá? Quando a gente quer visualizar a produção apenas do município, a gente tem que utilizar a plataforma do Tabuin, que daí ele vai me dar a produção do CAPES, que dá a produção por CNES. E aqui eu recomendo esse material para que todos possam ter, né, nos serviços residenciais, nos CAPES, porque esse material aqui, pessoal, ele tem tudo falando sobre acolhimento, sobre os procedimentos, tem a descrição de cada procedimento lá, e vocês podem acessar pela BVS
que tem todo o processo de trabalho que precisa acontecer no CAPS. Então, aqui, esse material, vocês vão ter todo esse... tudo que vocês precisam saber sobre processo de trabalho que precisa ser realizado no CAPS. Eu queria só que vocês pudessem colocar suas dúvidas, o que é que vocês precisam conhecer sobre o procedimento, o que é que vocês entenderam do que foi falado hoje, quais são as dúvidas que vocês têm, e que, se possível, quando vocês colocarem no chat, coloquem o município, o CAPS, onde vocês estão, para poder a gente já direcionar certo, e aí, de repente, até a gente entrar em contato para a gente resolver ou sanar as dúvidas que vocês tenham, tá? Então, vou dar esse momento agora que a gente tem para poder ver o que é que vocês têm de dúvida, porque agora é a hora da gente tirar essas dúvidas. Com certeza. Vamos lá, pessoal. Thaisa, muito obrigada. Eu tenho certeza que o pessoal gostou muito, foi muito útil, né, a tua apresentação. É importante a gente ter também essa questão organizacional, né? O que fazer, como fazer esses registros, para conseguir fazer um acompanhamento melhor, né? E para vocês entenderem o que é mais necessário em cada lugar. Pessoal, então, como a Thaisa falou, esse é o momento de vocês compartilharem as dúvidas de vocês, mandem ali pelo chat, os comentários também, que a gente vai lendo a partir de agora, tá bem? Então, pessoal, vamos ali, eu vou ler as dúvidas de vocês aqui no chat. Então, começando ali, a Cleide, de Joinville, perguntou se no dia diversos profissionais lançarem o acolhimento diurno, como que o Ministério da Saúde considera? Todos ou apenas o lançamento? O acolhimento ele só pode ser lançado uma única vez para o usuário. Então, só vai ser considerado um único. Por isso que eu falei, esse procedimento, geralmente, a gente aconselha que o profissional que esteja na recepção, ou um técnico de enfermagem, né, faça esse procedimento e os outros profissionais realizam, porque aí vocês já sabem que vai ser uma única vez, tá? Então, o acolhimento é sempre uma única vez. Tá. Aí tu falou sobre os cadastros dos turnos, né, e os códigos, sim. E a Cleide perguntou também qual é o horário do terceiro turno. O horário do terceiro turno vai depois das 18 horas, né? Então, das 8 às 18 é o diurno, né? Manhã e tarde. Das 18 de 1 em diante, até as 21 horas é considerado terceiro turno, tá? Lembrando que, se esse usuário ele for todos os dias no CAPS, 5 dias, todos os 5 dias vai ser registrado esse procedimento de acolhimento, tá? Então, toda vez que ele chegar, ou se o profissional ele precisou fazer uma ligação, esse acolhimento também pode ser tanto virtual como presencial, tá? Então, se houve necessidade, se ele não pode ir ao CAPS, e esse atendimento foi feito de forma virtual, aí também vocês vão registrar o acolhimento e mais os procedimentos que serão realizados com ele. Perfeito. A Cleide também perguntou qual é o procedimento utilizado para atendimento de usuários no CAPS, do CAPS, que é morador de residência terapêutica. Deixa eu pegar aqui o número, Cleide. Tem um número específico que é para ele. Deixa eu pegar aqui, que são muitos procedimentos e a gente não consegue decorar de cor. Aqui. É o 0301080046. Esse é o acompanhamento de paciente em saúde mental, residência terapêutica, tá? Esse é o único que é considerado pelo Ministério da Saúde para a residência terapêutica. E nunca confundir com pacientes que estejam em comunidade terapêutica, que são serviços completamente diferentes.
A residência terapêutica é um serviço de saúde, a comunidade terapêutica não é um serviço de saúde, por isso ela não está dentro da RAPS. É um serviço que serve à saúde, né? Então, por isso que ela não está dentro da RAPS. E aí não vai ser considerado. A Juliana Silveira pediu para te dar exemplos de situação de crise. Então, Juliana, a crise, geralmente, as pessoas acham que paciente em crise é só aquele que chega agressivo, mas não é. Eu vou te dar um exemplo aqui muito clássico de paciente que, quando ele está para entrar, que ele é esquizo, ou mais comum, o bipolar, por exemplo. O usuário, quando ele é bipolar, ele, antes de entrar na crise, ele vai entrar em mania. E, geralmente, os profissionais, ele já conhecem como é que ele vai começar a entrar em mania. Então, aí a equipe já vai fazer a intervenção, né, medicamentosa ou terapêutica para conter essa crise. Ou, muitas vezes, é um usuário de álcool, por exemplo, que vocês já estão fazendo, ele já está desintoxicado, ele está há algum tempo limpo, sem uso, e de repente vocês percebem que ele está muito agitado, está frequentando alguns lugares que possa ser possível dele ter uma recaída. E antes dele ter uma recaída, muitas vezes ele procura um profissional. Né? Então, se você percebe que ele está ali te procurando porque ele está prestes a ter uma recaída, mas daí você vai fazer uma intervenção, então você vai estar atendendo o paciente em crise, porque naquele momento ali ele está apresentando uma crise, ele está numa pré-crise, né? Então, isso aí é um dos exemplos de como a equipe trabalha com a crise, mas nem percebe, né? Quando alguém chega numa tristeza profunda, que você vai estar vendo que ele ali está em crise, é uma tristeza, é uma angústia que ele está ali na hora. Mas aí tu tratou, às vezes você articulou o dia inteiro com ele, naquele sofrimento, naquele problema, e você não percebeu que você estava tratando a crise dele naquele momento. Então, são essas situações em que a equipe trata a crise, mas muitas vezes nem percebe que está fazendo. E, pior ainda, não registra como, né? Então, aquilo ali não aparece no Ministério da Saúde, não aparece para a gente que está sendo feito esse procedimento. Perfeito. Cleide, Patrícia, muito obrigada pelas dúvidas de vocês. Tem uma dúvida também da Ana Losso, ela é gerente de saúde mental de Criciúma. Ela queria saber se está previsto alguma capacitação ou encontro para os CAPs dos municípios. Sim, Ana, a gente está... já começou, na verdade, desde o ano passado, que a gente vem fazendo com as GERSAs, fazendo essa reunião com todos os CAPs, e aí sempre quando a gente convoca os serviços, convoca também os técnicos que trabalham na Secretaria de Saúde, porque os dois precisam estar alinhados com esses procedimentos, tá? Então, tanto o profissional precisa saber, entender um pouco do sistema, como quem está lá monitorando o sistema precisa entender e saber como é que é feito esses procedimentos para os dois estarem alinhados. E daí a gente já começou ano passado, já fizemos a capacitação com a Grande Florianópolis, com Itajaí. No próximo mês a gente já vai estar fazendo com a Gersa de Joinville, que aí agora a gente vai ter um pouco mais de tempo, vai ser de forma presencial, então as pessoas podem tirar mais as dúvidas. O que eu quero nesse primeiro momento é chamar a atenção de vocês para que os procedimentos dos CAPs não podem ser outros procedimentos. Por mais que tenha lá com o nome de saúde mental, nem todos os procedimentos são de CAPs, tá certo? Então, deve-se obedecer sempre aqueles que estão lá na tabela da RAS, que quem tem o sistema, quem monitora o sistema, conhece quais são os procedimentos que já estão lá descritos na RAS, e não esquecer também de realizar os procedimentos e encaminhar os procedimentos que são do BPA. Mas essa já é uma programação para esse ano, da gente dar continuidade
de forma presencial com todas as equipes dos CAPs de forma regionalizada. Perfeito. A Ana também perguntou se para o terceiro turno existe algum incentivo do Ministério da Saúde. Não tem nenhum incentivo a mais por isso, né? Como é no caso das unidades básicas de saúde, que muitas vezes tem para atuar. Mas isso é só para que o Ministério possa entender que o CAPES ele não está trabalhando só nas quatro paredes, né? Esses procedimentos indicam que o CAPES ele está trabalhando de forma dinâmica, não só dentro da unidade, ele está saindo dos muros, está indo para o território com esse usuário, está indo para o domicílio, ou seja, está funcionando não de forma ambulatorial, porque o CAPS não é para ser um ambulatório de psiquiatria, não é para ser um ambulatório psicossocial. Muito pelo contrário, ele precisa estar circulando por todo o território. Então, jamais deve ser. E aí, por isso que a gente, vocês registrando esses procedimentos aí, a gente vai entender que, de fato, o CAPS está fazendo aquilo que deve ser feito, né? Nas propostas do CAPS. Perfeito. Agora, a última pergunta, a Cleide também perguntou se existe algum procedimento específico para os usuários que estão em hospitalização, acho que é, né? No CAPS 3. E porque eles ficam à noite 24 horas, depois em hospitalidade no CAPS 3, porque eles ficam à noite 24 horas e depois voltam para o CAPS de origem. Então, o CAPS, nesse caso aí, o CAPS 3 vai fazer o acolhimento noturno e o atendimento individual. E aí vai configurar que ele está sendo atendido de forma individualizada, tá? Então, esse período vai ser contabilizado o atendimento individual e o acolhimento noturno, que aí vai indicar que ele está sendo atendido no CAPS 3. E lembrando também que não esqueçam de fazer, de registrar o procedimento de matriciamento, gente, que é realizado. O matriciamento que é realizado entre o CAPS e a atenção especializada de urgência e emergência é toda vez que vocês precisaram de convocar ou SAMU, ou precisou de alguma unidade de internação para que aquele usuário possa passar a noite, porque o CAPS 1, o CAPS 2, ele não tem, não tem atendimento noturno. Então, se vocês precisaram de que esse usuário precisasse ficar de observação pelo menos uma noite, e vocês não têm CAPS 3, então isso aí é um matriciamento para atenção às urgências e emergências, tá? Então, toda vez que vocês utilizarem esses serviços, precisa ser registrado esse procedimento de urgência, de matriciamento com urgência e emergência. Perfeito. Agora, nos encaminhando para a última pergunta, que nosso tempinho já estourou, deixar o pessoal também encerrar as atividades daqui a pouco mais. Quais são os indicadores dos CAPs para o Ministério da Saúde? A Cleide perguntou. Então, os indicadores de saúde é justamente o matriciamento, que é o indicador 21, que esse são os dois, matriciamento com atenção básica e com urgência e emergência. Esses são os indicadores de saúde mental, tá? Perfeito. Pessoal, então a Cleide agradeceu. Pessoal, muito obrigada pela participação de vocês. Lembrando que também, né, os materiais eles vão ficar disponíveis depois ali no YouTube e no STT, então vocês também vão poder baixar essa apresentação. Eu vi que tem os números ali que vocês podem querer copiar depois, tem tudo ali certinho, vai ficar disponível esse material para vocês, para ajudar, né, também depois. E vamos, então, encerrando, né, a nossa atividade de hoje. Eu agradeço a presença de vocês. Thaisa, muito obrigada pela tua disponibilidade. Tenho certeza que muitos esclarecimentos foram feitos aqui hoje. O pessoal vai conseguir melhorar bastante, né, a atuação.
Uhum. E, pessoal, muito obrigada a todo mundo que esteve aqui conectado com a gente, tá? Vejo vocês no próximo dia 20 de março, né? Na quarta-feira que vem, na nossa próxima web. Aguardo vocês, até mais, muito obrigada. Thaisa, eu vou encerrar a web, eu vou pedir só que tu fique um pouquinho mais para a gente fazer o encerramento, tá bem? Tá ok. Pessoal, estão liberados. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, gente.